Unaltered. Pure genetic replication, no tampering with the structure to make it more docile, and no growth acceleration. I should very much like to meet this Jango Fett. I would be very happy to arrange it for you. Magnificent, aren't they? Como estão? Eu estou ótimo. Hoje estamos aqui na conferência. Sejam welcome. Vamos falar sobre a clonagem. A clonagem é o processo utilizado para criar uma réplica geneticamente exata de uma célula, tecido ou organismo. O resultado da clonagem, que tem a mesma composição genética do original, é chamado de clone. Com isso, hoje falaremos sobre os diferentes tipos de clonagem existentes. A clonagem reprodutiva é o processo que foi efetuado para a clonagem da ovelha Dolly. Para a obtenção do clone, o óvulo anucleado no qual foi transferido o núcleo da célula somática foi inserido para o núcleo de outra ovelha. No caso da clonagem humana reprodutiva, a proposta seria retirar-se o núcleo de uma célula somática, que teoricamente poderia ser qualquer tecido de uma criança ou adulto, inserir este núcleo em um óvulo e implantá-lo em um útero. Se esse óvulo desenvolver, teremos um novo ser com as mesmas características físicas da criança ou adulto de quem foi retirado da célula somática. Seria como um gêmeo idêntico nascido posteriormente. Infelizmente, isso não é tão fácil. No caso de um gato que já foi clonado com sucesso, foram cerca de 200 tentativas para conseguir por volta de 100 embriões e ainda assim só um deles gerou um animal vivo. Além disso, quase todos os animais que foram clonados tiveram problemas corporais, desde placentas anormais a problemas pulmonares. Conclusão sobre a clonagem reprodutiva. A maioria dos clones morre no início da gestação. Os animais clonados têm defeitos e anormalidades semelhantes, independente da célula doadora ou da espécie. Essas anormalidades provavelmente ocorrem por falhas na reprogramação do gênome. A eficiência da clonagem depende do estágio de diferenciação da célula doadora. De fato, a clonagem reprodutiva a partir das células embrionárias tem mostrado uma eficiência de 10 a 20 vezes maior, provavelmente porque os genes que são fundamentais no início da embriogênese estão ainda no gênoma da célula doadora. Naruto Uzumaki Sushi Sashimi. Olá, sou Vladimir Putin. Se, em vez de inserirmos em um útero o óvulo cujo núcleo foi substituído por um de uma célula somática, deixarmos que ele se divida em um laboratório, teremos a possibilidade de usar essas células, que na fase de blastocisto são pluripotentes, para fabricar diferentes tecidos. Isso seria clonagem terapêutica. Não se trata de clonar um feto até alguns meses dentro do útero para depois lhe retirar os órgãos, como alguns acreditam. Na clonagem para fins terapêuticos, são gerados só tecidos em laboratórios sem implantação no útero. Isso abrirá perspectivas fantásticas para futuros tratamentos, porque hoje só se consegue cultivar em laboratórios células com as mesmas características do tecido do qual foram retiradas. Olá pessoas, hoje eu falarei sobre a clonagem natural. A clonagem natural também pode ocorrer em mamíferos, como no tatu e nos gêmeos univetilinos. Nos dois casos, embora haja reprodução sexuada na formação do ovo, os descendentes idênticos têm origem a partir de um processo assexuado de divisão celular. Os indivíduos resultantes da clonagem têm, geralmente, o mesmo genotipo, isto é, o mesmo patrimônio genético. Como Jack Stripador diria, vamos por partes. A fragmentação.
My name's Hedwig. How old are you? 9? O organismo fragmenta-se espontaneamente por acidente e cada fragmento desenvolve-se originando novos seres vivos, como é o caso das estrelas do mar e das algas. Partogênese, processo através do qual um óvulo se desenvolve originando um novo organismo. Sem que tenha havido fecundação prévia, esse processo é comum na abelha, pulgão, formiga, alguns répteis e anfíbios. Bipartição. Um indivíduo divide-se em dois com dimensões sensivelmente iguais, desenvolvendo-se a partir de cada fragmento dois seres, como é o caso da amiba, planária e paramécias. Gemulação. Num organismo formam-se um ou mais dilatações, denominadas gomos ou gemas, que crescem em desenvolvimento originando novos organismos. É um processo comum na hidra de água doce e na levedura. Esporulação. Formação de células reprodutoras denominadas esporos, que ao germinarem originam novos indivíduos, como acontece nos fungos. Multiplicação vegetativa. Nas plantas, as estruturas vegetativas, raízes, caules ou folhas, por vezes modificadas, originam por diferenciação novos indivíduos. É o processo utilizado pelas cenouras, raízes, batatas, tubérculo, fetos, rizoma, bripinum, folha. E por hoje é só, pessoal. A clonagem de DNA é a transferência de um fragmento de DNA de um organismo para um vetor, como, por exemplo, um plasmídio. O plasmídio é um DNA circular pequeno, extracromossômico e de replicação autônoma, encontrado em algumas células bacterianas. A clonagem de DNA é utilizada pelos cientistas para gerar múltiplas cópias de um determinado gene, pelo qual haja algum tipo de interesse. Para clonar um gene, um fragmento de DNA contendo um gene é isolado do DNA cromossômico, utilizando-se, para tanto, enzimas de restrição. Esse fragmento de DNA é, depois, unido ao plasmídio, o qual também foi cortado com as mesmas enzimas de restrição. O plasmídio recombinado é posteriormente inserido em uma célula bacteriana, como por exemplo a coli. A molécula de DNA recombinado pode então ser reproduzida juntamente com o DNA da célula hospedeira. Além dos plasmídios, outros vetores podem ser utilizados, como vírus, cromossomos artificiais de bactérias e cromossomos artificiais de fungos. As bactérias são as células hospedeiras mais utilizadas, mas as células de fungos ou de mamíferos também podem servir como células hospedeiras.